voz incrível de 3, 2, 1, claquetes. Lindões. Nós vamos falar agora de parte da matéria. Parte dela você já viu, praticamente inteira, que condiz com a sua avaliação, né, com o seu teste 01, que está lá no teu Bernoulli, no seu, no meu, no nosso, ok? No seu teste cai densidade e pressão, mas dentro do conceito de pressão, cai a pressão atmosférica e a pressão no fluido, que é a pressão hidrostática. Tudo que a gente já estudou e vamos trabalhar em exercício agora. Só que vai cair lá o primeiro grande teorema da hidrostática, que é o teorema de Stephen, ou Esteban, ou Steven, ok? Conforme nós vamos ver a partir de agora. Então, continuando o nosso estudo, você que está copiando aí, eu estava topicalizando, não estava? Estava tropicalizando. Eu acho que estava. Eu estava topicalizando. Números 1, eu acho que foi densidade. 2 foi pressão. 3 foi o quê? Pressão atmosférica foi o 3. E o 4? Teve não. Então tem agora, número 4, o teorema. Ó, teorema não dá, né? Teorema de Stevin. Não sei se você tem algum amigo chamado Stevin. Eu tenho um de infância. Stevin. Não é esse, né? Esse faleceu, infelizmente. Saudades. Triste. O que diz o teorema de Stevin? Muito simples. Ele escreveu para você sobre a pressão total num determinado ponto. Só isso. Ele disse assim: dentro de um recipiente com líquido como esse, se eu colocar um determinado objeto aqui, vamos botar um objeto aqui, ele quer saber qual é a pressão total sobre esse objeto. Steven só juntou as coisas que algumas pessoas tinham feito com o que ele fez. Ele já tinha desenvolvido a pressão hidrostática, DGH. Já fizemos isso aí no seu caderno. E o evangelista Torricelli já tinha falado sobre a pressão atmosférica. Ele disse: o cara, quando mergulha, e aqui eu vou fazer para você 2 feitos aqui, né? Eu vou falar para você sobre esse cara que está no ponto 1 e esse cara que é o corpo 2. O cara que está aqui na superfície da água, a única pressão que atua sobre ele é a pressão de fora da água, que é a pressão do ar, a pressão atmosférica, né? Então, a pressão que atua sobre esse carinha 1, e aí eu posso já falar que é a pressão total sobre o carinha 1, é só a atmosférica. Agora, o carinha que está aqui no ponto 2, além da atmosfera em cima dele, também tem líquido. Não tem? Então, a pressão total sobre o carinha 2 é a pressão atmosférica que o aperta, mais a pressão do fluido, a pressão hidrostática. Pronto. Ah, Simon, então é atmosférica mais DGH? Sim, senhor. Essa é a pressão total. E é só isso que é o teorema de Stephen. O teorema de Stephen vem nos explicar como calcular a pressão total sobre um corpo. E você sempre vai ter que analisar a pressão atmosférica, que vai acontecer sempre, né? Estando você no ar, vai ter pressão atmosférica, ok? Mas aqui a pressão para aqueles caras mergulhados, né? Para a galera que está dentro da água, que além da atmosférica tem a pressão hidrostática. Aonde eu não teria pressão atmosférica aqui, se eu viesse aqui, ó, e metesse uma tampa, perdão, falei tela não, uma tampa. Se eu metesse uma tampa aqui, ó, bem em cima da superfície da água. Não é igual na piscina, né? Que você vai fazer aula lá, não sei o que, sai uma piscina, tá aqui, ó, aí é um galpão, né? Aí tem um telhado lá em cima. Não, não estou falando disso, não. Eu estou falando da piscina aqui, você vem e recobre a piscina. Já viu aquele recobrimento, aquela tela, o tampão elétrico, né?
fecha a piscina todinha e depois destampa a piscina, é exatamente esse. Se você tiver uma situação de um corpo dentro de uma região, né, de líquido, mas com a piscina tampada, bem rente à água, eu não teria a pressão atmosférica. Só que isso é muito raro de acontecer e nos exercícios também não vai fazer muito sentido, visto que perderia toda a graça do cálculo, né? De você lembrar que você deve colocar a pressão atmosférica. Então, no seu teste de amanhã, se por acaso vem algum carinha mergulhado, como esse cara 2 aqui, ele pede, calcule a pressão sobre aquele corpo ou aquele ponto, né? Ou a pressão no fundo da piscina, do recipiente, não se esqueça. Além da hidrostática, eu também tenho a atmosférica, tá bom? Não se esqueça disso. Esse é o primeiro grande teorema da hidrostática de 3. A gente pode dizer hoje que 1/3 da nossa matéria já foi do bimestre, ok? Chegamos no teorema de Stevin. Por favor, página 127. Página 127. Esse deu para acordar o Heitor. Oi? Esse gritinho aí deu para acordar o Heitor. Nunca. Heitor acorda agora dia 27 de novembro, combinado. Só aí. Se der tudo certo, né? Ele que vai acordar essa hora. Pegamos aí? Página 126? Sim ou não? Pera aí. Credo, gente. 127. Os caras zoando. Aí. É claro que eu sei, né, Simon, que é 127. Sofia. Arroba. Sofia. Arroba. Não posso continuar a música. Tá gravando. Página 127. Já pode apagar o quadrinho? Pode. Fácil o teorema de Stevin? Fácil. Tudo bem? Alguma dúvida aqui, peões? Pelo amor de Deus, não esqueçam que pH é a pressão hidrostática DGH. DGH. Ok? Não se esqueça disso. Só faltou botar um esportes na frente, né? DGA Sports. Galera do videogame aí vai entender a referência. Muito bem. A Sara está aqui. O que está falando? Pelo amor de Deus. O que está acontecendo? Página 127. O Heitor está dormindo nessa hora. O que é hoje? Hoje é o quê? Hoje é dia de viver ou de dormir? Então, universo paralelo aí. Amados, número 11. Ah, não, de novo essa Ô, Marcão, história. silêncio, Marcão. Silêncio nos dedos aí. Pelo amor de Deus. O gráfico seguinte mostra a pressão da água. Aí o Teixeira me mata de susto. Lá. Que o bonitão fica ali imóvel. Aí vem uns sucrilhos, o bichão abre o sorriso e eu assusto. Porque eu tô olhando aqui, olhando de cabos lá, olhando de cá. Aí tem um boneco parado assim, ó. Ai, não. Eu não Vai sou ver já. Heitor, velho. Ô, Simon, é porque você não viu na primeira aula, Simon. O João Teixeira tava tudo escuro, tava igual aquelas vítimas do Fantástico, tá ligado? Apagou a Mano, luz, é ficou por causa quietinho da ali. luz. A luz vem de lá. Só tem mano. o vulto, você só Só escuta o a voz vulto. da vítima. Só o vulto. Eu não queria fazer aquilo, mas não Exatamente. teve jeito. Ele me obrigou. E aí eu não consegui dizer não. Moreno, bonito, sensual. Não dei conta. Só sabia do nome dele, vulgarmente chamado de Teixeira. Sensacional. É, filho. Sacanagem, né?
Vamos Falo continuar aqui, que vocês estão muito doidos hoje. O gráfico seguinte mostra a pressão da Vai água virar clipe, hein, Simon? em função da profundidade do Lago Paranoá, situado na cidade de Brasília, Distrito Federal. Um cara leigo aqui ia chutar lá pro lado de cima, né, velho? Lago Paranoá, Nordeste. Com certeza, Nordeste. Não, ele fica em Brasília. Considerando que G, 10 metros por segundo ao quadrado, densidade da água, 1.000 quilogramas por metro cúbico. Deixa eu te dar uma dica para você, sem rir, Teixeira. Uma dica para você é a seguinte: tá vendo essa densidade da água, 1.000 quilogramas por metro cúbico? Fixa ela caso precisar amanhã. Falei para você que são dados que as questões costumam fornecer, mas testinho do Simon eu tenho a mania de esquecer os dados, né? E aí você tem que lembrar dos dados para bem fazer o seu teste, ok? Então, densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico ou 1.000 quilograma por metro cúbico, conforme a gente já aprendeu a fazer a transformation. Perfeito? E a pressão atmosférica ao nível do mar, 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, conhecido também como 1 atm e conhecido também como 76 centímetros de Hg. Já discutimos isso nas nossas aulas de semanas passadas, ok? Responda as questões sugeridas. Que lindo isso, né? Letra A. Determine a pressão atmosférica local. Tá falando aí, né? 1 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. Essa é a pressão atmosférica a nível do mar. Ah. Só que a gente está em Ah, Brasília. tá, E em Brasília não tem mar, olê, olê, olá. O quê? Na lagoa eu vou nadar. Se em Brasília não tem mar, olê, olê, olá. Aonde eu vou? Na lagoa eu vou nadar. E aí? Qual é a pressão atmosférica local? Ou seja, no Lago Paranoá. Não entendi. Travou aqui na hora que vocês falaram. Peraí. Ninguém falou nada, não? Falou, 4 pessoas falaram a resposta aqui, mas travou para mim. Foi o Ah, Heitor tá. que falou só. Ah, o Heitor. Foi mal. Foi o Heitor. Heitor sonhou lá agora. 3. E aí? O Heitor sonhou e falou o quê, Simon? Ele bateu com o nariz na cama e fez código Morse para a resposta. Deu 3 aqui. Olha o Teixeira. E aí, moçada? Quanto é a pressão atmosférica local? 3 Peraí. ATM. Oh, cara. Desesperado. Tá esquisito isso. Por quê? Tá esquisito? Desculpa, é o meu Sei cabelo? lá, eu tô viajando. Não, é atividade. Ô, Sofia, tá no que a gente acabou de mostrar, a pegadinha. Que eu disse para você o seguinte: no fundo do Lago Paranoá existe uma pressão, né? Mas na superfície do Lago Paranoá existe a pressão atmosférica. Vocês concordam? Uhum. E na superfície do Lago Paranoá é quando a profundidade vale quanto? É 0. 0. Então você quer a pressão quando a profundidade vale 0. Olha no gráfico para mim, por favor. Qual é a pressão na profundidade 0? 0,85 vezes 10 a 5 newtons por metro. Isso! 0,85 vezes 10 a 5 Pascal, Newton por metro quadrado, é a pressão na profundidade 0, ou seja, lá em cima na superfície. E como a única pressão que tem
Entendeu por que eu acabei de explicar a paradinha? Porque isso aí pega você no seu teste, pega você na sua vida. Tem alguém te esperando na esquina com esse problema aqui. Sacou? Então, meus amados, aqui tem a pressão atmosférica, quando a profundidade vale zero. Então, essa é a pressão atmosférica lá em Brasília, ou pelo menos ali no nível do Lago Paranoá. Que eu acredito que talvez seja em Brasília inteira, né? Eu não fui lá ainda, mas diz que é tudo plano, né? Diz que morro lá só quebra-mola. Então, pior que é mesmo. né? Eu nunca fui, mas é o que me contam, né? Vou lá Quem já todo teve lá. Então, acho que está tudo no nível da lagoa. Está tudo no nível da lagoa, do Lago Paranoá, sacou? Letra A, feito, pressão atmosférica local. Letra B, considerando a tabela 2, aí eu vou ter que procurar a tabela 2, né? Deixa eu achar aqui a tabela 2. Tabela 2 na página 117. Considerando a tabela 2 e que a pressão atmosférica reduz 1 centímetro de mercúrio a cada aumento de 100 metros de altitude, aproximadamente, determine a altitude de Brasília em relação ao nível do mar. Amados, nível do mar, a pressão é 1 atm, correto? A pressão em Brasília é de 0,85 atm. Correto? Uhum. Então, o que nós queremos saber aqui, moçada, é mais ou menos quanto que isso equivale em centímetros de mercúrio, para saber quanto que se reduziu a pressão devido à altitude de Brasília, né? A gente pode escrever assim, ó, 1 vezes 10 a 5 equivale a 76 centímetros de mercúrio. Correto? Mas a pressão em Brasília é 0,85. Quantos centímetros de mercúrio? Você que é inteligente não faria essa conta nunca, né? Você ia pegar apenas o 1, que é o ATM, e o 0,85 ATM. E dizer que o nosso X é 85% de 76. Né? Também é mais fácil. Uhum. Então, a pressão em centímetros de mercúrio vale quanto em Brasília? Quanto que é 76 vezes 0,85? 76 está lá no enunciado, tá? Quem perguntou de onde veio 76 centímetros de mercúrio, é no enunciado, onde ele fala que a pressão a nível do mar, 1 vezes 10 a 5, equivale à pressão de 76 centímetros de coluna de mercúrio, ok? Então, para a Dá pressão que a gente encontrou... 64, dá Perdão. 64,6. Tá. 64,6 centímetros, ok? Então, nós temos uma variação de quantos centímetros aqui? Quanto é o ΔP do nível do mar para a pressão em Brasília? Tudo é centímetros de HG, tá, moçada? Sempre bom colocar esses centímetros de HG na frente. Quanto que é 76 menos 64,6? Alguém sabe fazer essa conta? Eu sei, eu só estou tentando raciocinar aqui. Estou tão cansada. Eu imagino, tem hora que a gente não... Dá 12,4. 12,4. Então, gostaria muito que vocês entendessem um negócio comigo. Olha o que eu fiz. A pressão de mercúrio a nível do mar, por favor, não esqueça, tá? Existe a pressão em Pascal, existe a pressão em ATM e existe a pressão de mercúrio. Pronto. Tudo isso são unidades para a pressão, ok? No que diz respeito à pressão atmosférica, 11,4. Tá bom? Davi está falando aqui, eu concordo.
Não é isso? Certo, Sofia? Uhum. Então, repare, para a pressão de 1 vezes 10 a 5, 1 atm, eu tenho 76 centímetros de mercúrio, né, em pressão de mercúrio. Para 0,85, que é a pressão em Brasília, nós teremos 64,6 centímetros de mercúrio. O que o exercício está falando? Que a cada 100 metros de altitude, que a gente vai subindo, a pressão cai aproximadamente 1 centímetro de mercúrio. Então, de 76 centímetros de mercúrio no mar para 64,6 centímetros de mercúrio em Brasília, houve uma queda de 11,4 centímetros. Cada 1 centímetro significa 100 metros de altitude. Então, meus lindos, em altitude, ou melhor, a altitude de Brasília corresponde a 11,4 centímetros que caiu na pressão vezes 100. Isso aqui tem que dar 1.140 metros aproximadamente. Então, por favor, a cada 1 centímetro que cai no mercúrio, 100 metros que a gente subiu em altitude, né? Atmosfera acima. Então, se caiu 11,4, houve um aumento de 100 metros vezes 11,4. 1.140 metros é a altitude de Brasília, ok? Perfeito? Perfeito. Perfeito. Agora, para finalizar, né, uma das partes que tem no nosso teste amanhã, a letra C. Vou dar um minutinho para você brincar. Calcule a pressão total em Pascal sobre um ponto que está a 10 metros de profundidade no Lago Paranoá. Quem está mergulhado aí a 10 metros de profundidade vai receber uma pressão de quanto? Um 1,85 vezes 10 a 5 Pascal. 1,85? Uhum. Show. Vamos aguardar o restante dos peoples aí, ver se alguém dá mais, alguém dá menos. O problema é que eu não posso nem subir nem descer a aposta, né? O que nós temos que fazer é calcular a pressão dentro do lago, a pressão hidrostática, e somar com a atmosférica, né? Então, a pressão total sobre esse ponto é a atmosférica mais a hidrostática. A atmosférica, vou deixar separado aqui, já é 0,85 vezes 10 a 5. A hidrostática, a gente vai calcular DGH, onde a densidade da água é 1.000, ele está colocando aí para você, a gravidade é 10 e a profundidade é 10. Isso aí é o típico da pressão atmosférica, né, que a gente está ligado. Então, o que nós temos aqui? 1 vezes 10 a 5 Pascal. Então, é claro que a pressão total sobre esse ponto é a pressão atmosférica, 0,85 vezes 10 a 5, mais a pressão hidrostática, 1 vezes 10 a 5. Na soma em notação científica, ou potência de 10, né? Eu preciso conferir se a potência de 10, ela, além da mesma base, obviamente, que é 10, ela tem o mesmo expoente para a gente repetir. E aí,
é só somar os números que acompanham as potências. 1 mais 0,85. Repete o 10 a 5 Pascal. Ok? Então, a pessoa vai experimentar 1,85 vezes 10 a 5 Pascal. Ok? Uma observação que eu queria falar com você, na mesma página 127, é na questão 10. Eu acho que eu falei para você por que a gente consegue tomar as coisas usando canudo. Chegamos a conversar sobre isso na última aula, nosso último bate-papo? Não. Por que faz sentido usar o canudinho? E aí tem um determinado líquido ali, né? Nós Por causa vamos da sucção. mergulhar. Então, mas o que a sucção faz para que de fato o líquido suba, né? Tá aí, ó. Diminua a pressão sobre aquele líquido? Diminui a pressão sobre o líquido? Diminui a pressão dentro do canudo, aí o líquido sobe. Isso. Eu Perfeito. concordo mais com o Guilherme. Isso aí. Então, repare por quê, ô Caio. Esse canudo, essa parte aqui dentro, está mergulhada, não tá? Então, o que tem dentro desse canudo aqui é líquido. Todo mundo concorda? Líquido, né? Temos uma água ali, um refrigerante, líquido. Está aqui dentro, perfeito? Aqui para cima eu tenho um pedacinho de líquido por efeitos de capilaridade, né? Vai subir um pouquinho. Mas eu tenho aqui ar. Todo mundo concorda? Sim. Ar, claramente. Como você sabe, olha que louco isso. Como você sabe que você tem a pressão atmosférica aqui, do lado de fora, obviamente que ela está atuando também dentro do canudo, nesse momento. Perfeito? Ela tende a atuar dentro do canudinho. Quando eu venho aqui dentro, coloco a boca e sugo esse ar todo para fora, eu reduzo a pressão no interior do canudo. Simon, e o Kiko? E o Kiko, que eu não tenho uma coluna aqui mais de pressão atmosférica segurando o líquido dentro do canudo. Lembra que o líquido dentro do canudo, né, é o mesmo líquido que está aqui fora do canudo, que está sendo pressionado pela pressão atmosférica. Então, ao sugar o ar aqui fora, a pressão no interior do canudo se torna menor do que a pressão no exterior, ou seja, a pressão no líquido. E aí, Simon, e o Kiko? E o Kiko que eu quero que você entenda que a lei que se baseia aqui é a famosa lei de Bernoulli, ou a equação de Bernoulli, que diz que a vazão de um fluido sempre se dá, grave isso, né? A gente vai anotar isso mais lá na frente, tá? Então não precisa anotar agora não, mas grave se você quiser. A vazão em um fluido sempre se dá da maior para a menor pressão. Então é por isso que no momento em que você suga e já puxa o ar, o líquido vai subindo junto. Você não está puxando o líquido. Entenda isso, olha que da hora. Eu não puxo o líquido, a sucção é do ar, fazendo com que eu reduza a pressão no interior do canudo, permitindo assim a subida do líquido. Acontece que o canudo não pode ser grande demais. Por que o canudo não pode ser grande demais? Porque se o canudo Porque for... você não consegue chupar muito ar. Exato. Se o canudo for grande demais, você vai precisar de fazer uma pressão grande demais. E olha que da hora, olha que da hora. Eu não sei se você concorda, mas quando você puxa o ar, você está fazendo aqui dentro vácuo. Vocês concordam comigo? Uhum. Né? Aí na questão número 10, ele fala que você consegue tomar um suco com facilidade utilizando um canudinho. Explique por que a mesma pessoa não consegue tomar um suco utilizando um canudo com 10 metros de comprimento. Você precisa colocar água 10 metros acima. Amados, 10 metros é a pressão atmosférica. Olha aqui, eu nem vou refazer a conta porque está aqui. Olha a pressão de uma coluna de 10 metros de água. Ele está falando suco, mas o suco é feito de água, então a gente vai arredondar para água, ok? Olha isso aqui, densidade da água, 1000, gravidade, 10. A altura da coluna que você tem que puxar de água, 10 metros.
Você tem noção que você tem que fazer com a boca a sucção da pressão atmosférica? Você tem noção que você tem que criar um vácuo perfeito de uma pressão atmosférica nesse canudo? Porque me entenda, por favor, me entenda. Para esse líquido subir até aqui em cima, essa coluna aqui que ele vai ocupar, a pressão que ele está ocupando aqui dentro é a pressão que você tirou quando você chupou o ar. Então, 10 metros de água, de suco, acima significa pressão atmosférica sendo chupada por cá dentro, sacou? Impossível você realizar uma força, uma pressão, e entenda a situação. Ô Simon, mas não é só botar a boca ali e ficar sugando o ar? Suga, engole sem deixar ar entrar, suga de novo e suga. Não é isso, não é isso. Você tem que realizar uma pressão ali dentro com essa sucção de uma pressão atmosférica. Então, meus amados, a gente não consegue, é impossível realizar isso, porque é impossível fazer um vácuo perfeito dessa magnitude, né, de praticamente a pressão atmosférica. Perfeito, meus lindos? Estuda conceito de densidade e pressão, estuda a fórmula, né, de densidade e pressão, estuda o exercício que a gente fez hoje, né, relembre aí o conceito de pressão total e uma excelente avaliação para você, moçada. Fim de semana, qualquer dúvida, manda aí no zap, tá bom? Se você precisar de alguma coisa, mas foca aí, tá? Nos estudos. Valeu, meu Conforme querido. eu Ah, costumo eu dizer, não ia pedir nada não, mas já que você ofereceu, você podia... conforme eu disse para vocês, tá acabando, tá bom? Tá quase acabando. Aguenta firme só mais um pouquinho. Beijo, tá? Tamo junto aí. Olha só. Até mais tarde. Adiós.